Jordana, com seus 21 anos vibrantes e uma beleza que capturava olhares, encontrava-se em uma encruzilhada. Casada com Ricardo desde os 19, vivia em um mundo de aparente perfeição. Ricardo, um advogado de 31 anos, bem-sucedido e financeiramente estável, a amava com uma devoção que beirava a possessividade. Proporcionava-lhe um lar confortável, viagens luxuosas e uma vida sem preocupações financeiras. No entanto, por trás da fachada de felicidade, Jordana sentia um vazio crescente. Ricardo, embora carinhoso à sua maneira, era um homem metódico e previsível. Seus dias eram consumidos pelo trabalho, deixando pouco espaço para a espontaneidade e a paixão. Os jantares românticos haviam se tornado raridade, substituídos por compromissos profissionais e reuniões intermináveis. As conversas significativas haviam se resumido a discussões sobre finanças e planos futuros, deixando de lado os sonhos e desejos de Jordana. Ela se sentia como um troféu, admirada e valorizada, mas não compreendida em sua essência. Foi em um evento beneficente, frequentado pela alta sociedade, que Jordana conheceu Gabriel. Um astro do futebol em ascensão, com apenas 23 anos, ele personificava a liberdade, a aventura e a paixão que tanto faltavam em sua vida. Gabriel possuía um charme magnético, um sorriso cativante e um corpo esculpido pelo esporte que exalava sensualidade. Ele a olhava nos olhos, a ouvia com atenção genuína e a elogiava com palavras que despertavam emoções adormecidas. Aquele encontro casual desencadeou uma série de eventos que mudariam a vida de Jordana para sempre. Trocas de mensagens, encontros furtivos e telefonemas noturnos se tornaram rotina. Gabriel a apresentou a um mundo de glamour, festas exclusivas e viagens inesperadas. Ele a fazia sentir-se desejada, valorizada e, acima de tudo, viva. A paixão entre eles crescia a cada dia, consumindo-a como um incêndio incontrolável. Jordana se via dividida entre dois mundos, a segurança e a estabilidade de seu casamento com Ricardo e a emoção e a intensidade de seu relacionamento com Gabriel. A culpa a corroía por dentro, mas a atração era irresistível. Ela sabia que estava brincando com fogo, que estava traindo a confiança de Ricardo e colocando em risco tudo que havia construído, mas não conseguia resistir à tentação. As noites se tornaram um tormento, marcadas por insônia e pesadelos. Jordana se sentia uma impostora, vivendo uma mentira. A imagem de Ricardo, trabalhando arduamente para proporcionar-lhe uma vida confortável, a assombrava. Mas a proximidade de Gabriel, o toque de sua pele, o sabor de seus beijos eram irresistíveis. Ela se sentia presa em uma teia de desejos e remorsos, incapaz de tomar uma decisão. Naquele dia, Jordana acordou com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O céu estava nublado, o ar pesado e o silêncio ensurdecedor. Ela havia combinado de se encontrar com Gabriel em um motel afastado, um refúgio para amantes clandestinos. O coração acelerado, as mãos trêmulas, ela dirigiu até o local, sentindo-se como uma criminosa. Ao chegar, Gabriel a esperava na porta, com um sorriso sedutor e um olhar penetrante. Ele a abraçou com força, beijando-a com paixão, e a conduziu para dentro do quarto. O ambiente era sombrio e abafado, com um cheiro forte de sexo e cigarro. Jordana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a proximidade de Gabriel a acalmou. Ele a despiu lentamente, beijando cada centímetro de seu corpo, sussurrando palavras obscenas em seu ouvido. Jordana se entregou aos seus desejos, abandonando qualquer resquício de pudor e culpa. O sexo foi selvagem, animalesco, uma explosão de paixão reprimida. Ela gritou, gemeu, se contorceu de prazer, sentindo-se livre e poderosa. Aquele encontro casual desencadeou uma série de eventos que mudariam a vida de Jordana para sempre. Trocas de mensagens, encontros furtivos e telefonemas noturnos se tornaram rotina. Gabriel a apresentou a um mundo de glamour, festas exclusivas e viagens inesperadas. Ele a fazia sentir-se desejada, valorizada e, acima de tudo, viva. A paixão entre eles crescia a cada dia, consumindo-a como um incêndio incontrolável. Jordana se via dividida entre dois mundos, a segurança e a estabilidade de seu casamento com Ricardo e a emoção e a intensidade de seu relacionamento com Gabriel. A culpa a corroía por dentro, mas a atração era irresistível. Ela sabia que estava brincando com fogo, que estava traindo a confiança de Ricardo e colocando em risco tudo que havia construído, mas não conseguia resistir à tentação. As noites se tornaram um tormento, marcadas por insônia e pesadelos. Jordana se sentia uma impostora, vivendo uma mentira. A imagem de Ricardo,
trabalhando arduamente para proporcionar-lhe uma vida confortável, a assombrava. Mas a proximidade de Gabriel, o toque de sua pele, o sabor de seus beijos eram irresistíveis. Ela se sentia presa em uma teia de desejos e remorsos, incapaz de tomar uma decisão. Naquele dia, Jordana acordou com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O céu estava nublado, o ar pesado e o silêncio ensurdecedor. Ela havia combinado de se encontrar com Gabriel em um motel afastado, um refúgio para amantes clandestinos. O coração acelerado, as mãos trêmulas, ela dirigiu até o local, sentindo-se como uma criminosa. Ao chegar, Gabriel a esperava na porta, com um sorriso sedutor e um olhar penetrante. Ele a abraçou com força, beijando-a com paixão, e a conduziu para dentro do quarto. O ambiente era sombrio e abafado, com um cheiro forte de sexo e cigarro. Jordana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a proximidade de Gabriel a acalmou. Ele a despiu lentamente, beijando cada centímetro de seu corpo, sussurrando palavras obscenas em seu ouvido. Jordana se entregou aos seus desejos, abandonando qualquer resquício de pudor e culpa. O sexo foi selvagem, animalesco, uma explosão de paixão reprimida. Ela gritou, gemeu, se contorceu de prazer, sentindo-se livre e poderosa. Após o clímax, o silêncio invadiu o quarto. Jordana se sentiu vazia, suja, como se tivesse profanado algo sagrado. A imagem de Ricardo, com seus olhos tristes e sua expressão magoada, a assombrava. Ela percebeu a gravidade de seus atos, o quão longe havia ido, o quanto havia perdido. Vestiu-se rapidamente, em silêncio, evitando o olhar de Gabriel. Sentia nojo de si mesma, repulsa pelo que havia feito. Ao sair do motel, jurou nunca mais se encontrar com ele, nunca mais trair Ricardo, nunca mais se perder em seus próprios desejos. No entanto, o destino tinha outros planos para Jordana. De volta ao lar, Jordana se deparou com a rotina que antes a entediava, mas agora lhe parecia um paraíso perdido. Ricardo a esperava com um sorriso carinhoso e um jantar preparado com esmero. Ela se sentiu culpada, envergonhada, incapaz de encará-lo nos olhos. Durante toda a noite, tentou disfarçar seus sentimentos, fingir que nada havia acontecido. Mas a culpa a corroía por dentro, a ponto de afetar seu sono e seu apetite. Na manhã seguinte, decidiu confessar tudo a Ricardo, na esperança de que ele a perdoasse. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Ricardo a surpreendeu com uma notícia devastadora: ele havia descoberto sua traição. Um detetive particular, contratado por ele, havia flagrado Jordana saindo do motel com Gabriel. As fotos, espalhadas sobre a mesa, eram a prova irrefutável de sua infidelidade. O mundo de Jordana desabou. Ricardo a encarava com ódio e desprezo, as palavras cortantes como facas. Ele a acusou de tê-lo traído, humilhado e destruído seu casamento. Jordana tentou se defender, explicar seus motivos, pedir perdão, mas era tarde demais. A confiança havia sido quebrada, e o amor havia se transformado em ódio. Ricardo a expulsou de casa, deixando-a sem nada além de suas roupas e sua vergonha. Jordana se viu sozinha, abandonada e com a reputação manchada para sempre. Gabriel, ao saber do escândalo, a abandonou, temendo que sua carreira fosse prejudicada. Ela havia perdido tudo: o marido, o amante, a casa, a família, os amigos e a dignidade. Anos se passaram. Jordana lutou para reconstruir sua vida, trabalhando em empregos humildes e enfrentando o preconceito e o julgamento da sociedade. Nunca se perdoou completamente pela traição, mas aprendeu com seus erros e se tornou uma pessoa mais forte e resiliente. Um dia, ao folhear uma revista, Jordana se deparou com uma foto de Ricardo. Ele estava casado novamente, com filhos, e parecia feliz. Uma pontada de tristeza invadiu seu coração, mas ela se alegrou por ele ter encontrado a felicidade. Naquela noite, Jordana refletiu sobre sua vida e percebeu que a traição havia sido o maior erro que já havia cometido. Ela havia trocado a segurança e o amor verdadeiro por um momento de prazer e aventura, e havia pago um preço muito alto por isso. A traição a havia destruído, mas também a havia ensinado a valorizar o que realmente importa na vida: a honestidade, a lealdade e o amor verdadeiro. A solidão a acompanhou por toda a vida, um lembrete constante de suas escolhas. Mais tarde, muito mais tarde, em um asilo à beira-mar, Jordana, agora uma senhora de cabelos brancos e olhar melancólico, encarava o horizonte. As ondas quebravam na praia, sussurrando segredos do passado. Ela se perguntava se Ricardo, em algum lugar do mundo, ainda se lembrava dela. Se a perdoava.
E se, no final das contas, valerá a pena ter trocado a segurança de um amor para a vida toda por um instante de paixão fugaz? A resposta, no entanto, permanecia oculta nas profundezas de sua alma, um segredo que levaria para o túmulo. Aquele dia, o dia em que Jordana traiu Ricardo com o jogador de futebol, havia se tornado uma cicatriz indelével em sua história, um lembrete constante de que algumas escolhas, por mais tentadoras que sejam, podem nos condenar a uma vida de arrependimento e solidão. E assim, Jordana, a mulher que um dia trocou o amor pela aventura, aguardava o fim, cercada pelas memórias de um passado que a assombrava e pela certeza de que o preço da traição é sempre alto demais. Uma história de amor mal resolvido, uma vida de arrependimentos.